Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, é com muita alegria, com imensa satisfação que eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diz aleluia. Quem está com sono, diz amém. Não é pecado estar com sono, vocês sabem disso. É justificável, né, gente? Só não pode dormir na hora da pregação, tá bom? Fala para esse irmão que disse amém, não dorme? Não. Tem um segredo muito bom para quem está com sono. Se quiserem ouvir, digam amém. Apareceu mais alguns, né? Bem simples. É só aumentar a intensidade do glória que o sono vai embora rapidinho. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez juntos, adorando a Deus com esta que é a nossa casa, nossa família, a nossa igreja aqui em Curitiba. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé e pedir àqueles que trouxeram Bíblias que, por gentileza, encontrem conosco. O primeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 20 e nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, porém intencional, e por isso peço a sua atenção. A partir do versículo de número 1, nós iniciaremos a nossa leitura. Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 dinheiro, 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, porém, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Diziam eles: estes últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor ou a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça nenhuma, não te faço agravo nenhum. Não ajustaste tu comigo a 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Assente-se, por especial gentileza, com liberdade para adorar a Deus. Quero expressar a minha mais profunda gratidão pelo privilégio de servir uma vez mais neste altar para ministrar a palavra a convite do nosso pastor presidente, a quem também expresso a minha palavra de honra e de gratidão por ter sido escolhido, não apenas para ministrar, mas para ser um instrumento de Deus para essa noite, mais uma vez como demonstração
da graça de Deus através da nossa liderança. Expresso, pastor, a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da Mamel. Que Deus continue lhe prosperando sempre, que Deus continue prosperando sempre a sua casa. Cumprimentando o pastor Wagner, eu cumprimento a todos os nossos amigos, companheiros, pastores que aqui estão. Quero cumprimentar também pastor Gilmar, nosso vice-presidente, um grande amigo. Que Deus abençoe, pastor Gilmar. Lhe cumprimentando, cumprimento todos os obreiros aqui em Curitiba. Ao pastor Márcio, co-pastor aqui na sede, minha palavra de gratidão, pastor Márcio. Que Deus continue lhe abençoando também. Lhe cumprimentando, cumprimento todos os dirigentes de congregação que aqui estão. Amigos em especial, pastor Flávio, pastor André, pastor Josué. Que Deus continue prosperando a vida de todos vocês. Hoje eu não estou acompanhado da minha esposa por motivo de trabalho. Ela não conseguiu estar conosco, mas ela pediu que eu entregasse um beijo carinhoso a todas as irmãs que estivessem aqui. As irmãs querem receber? E para os irmãos não ficarem com inveja, ela disse: dê um aperto de mão e a paz do Senhor para cada irmão. Os irmãos querem receber? Precisa mais do que isso não, né? Tá bom demais o aperto de mão. Deus tem nos dado o privilégio de viver experiências tão maravilhosas. São 17 anos pregando o evangelho aqui na cidade de Curitiba, há 5 anos pastoreando, 13 anos casados. Nós temos 2 filhos, eu e a minha esposa Imaline. Deus nos deu o pequeno Arthur, a pequena Alícia, e nós somos gratos por tudo que Deus tem feito. Nós somos gratos por tudo que Deus tem realizado. Estamos há quase 3 anos dirigindo a congregação de Santa Bárbara, onde Deus também tem nos visitado de forma muito especial. Expresso a minha gratidão a Deus por esta linda igreja também que está nos acompanhando. Mas antes de fazer uso daquilo que Deus compartilhou ao meu espírito, eu quero também apresentar um motivo de gratidão que Deus nos dá a honra nesta noite de compartilhar com esta que é a minha casa. No mês passado, Deus me deu o privilégio de escrever e publicar 2 livros. O primeiro livro, este Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial, um guia prático para quem quer desenvolver o ministério, a chamada, a vocação, entender, compreender aquilo que Deus tem para a sua vida, até porque muitas vezes, pastor Zumiro, nós temos a sensação de que o ministério está limitado àquilo que está no púlpito, como se prega, canta, lidera. Porém, a Bíblia diz que há diversidade de dons, assim como há diversidade de ministérios. Logo, muitas vezes pessoas pensam não ter uma chamada ou uma vocação. Porém, a partir do momento que você aceitou a Jesus, há uma missão de Deus para você no reino. E aqui eu te ajudo a descobrir o seu ministério, o seu dom, e depois de descobrir como desenvolver um ministério relevante. O segundo livro que Deus me deu a honra de escrever foi fruto de uma conferência que eu ministrei na cidade de Hartford, nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Dali Leitão, um amigo, a convite do pastor Amorim. Quando eu estava escrevendo, eu percebi que aquilo que Deus me deu não era apenas o material de uma palestra, de uma conferência, mas um livro exclusivamente para homens, imagem e semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade, apenas para aqueles que querem viver o propósito de Deus. E hoje eu não trouxe esses livros para vender, eles estão disponíveis nas redes sociais. Quem quiser adquirir pode nos acompanhar lá no Instagram, você vai ter o link. Trouxe eles apenas para presentear o nosso pastor, como forma de gratidão por tudo que temos vivido debaixo das suas bênçãos, meu pastor. Deus abençoe sempre. Quero também aproveitar para mandar um grande abraço ao pastor Eliel Gabi, que está conectado conosco lá nos Estados Unidos da América. Tivemos o privilégio de passar 2 semanas intensas e repletas de experiências maravilhosas, junto com ele, com a irmã Andréia. E, inclusive, nós, se Deus permitir, agora no mês de julho, estamos lançando um livro em conjunto. Se o pastor Manassés nos abençoar, faremos a publicação dele aqui na UMADSE, no projeto literário em julho, um manual para quem quer desenvolver o ministério da pregação ou do ensino. O nome do livro é
entre profetas e mestres. Quem pode glorificar a Deus por tudo isso? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo, meu amigo evangelista Neivaldo Malena. Todas as vezes que nós olhamos para o ministério de Cristo, não há dúvidas que a excelência esteve presente em tudo o que ele desenvolveu. Como alguém que estava marcado pela excelência, todas as obras de suas mãos, ou todas as faces do seu ministério, foram marcados pela graça desta dádiva. Entre elas, não há dúvidas que Cristo também foi um mestre por excelência. Afinal, só um mestre por excelência conseguiria romper os desafios da missão que Cristo carregava. Como mestre, a sua missão era de trazer valores espirituais do reino, metafísicos, transcendentes, valores do céu, e pregar para a humanidade que ainda estava em estado de queda, cuja mente ainda estava cauterizada e, como Paulo define, mortos em seus delitos e em suas concupiscências, e mais do que isso, há mais de 400 anos, não ouviam a voz de Deus ecoando pelo ministério profético, com exceção do silêncio que é quebrado através de João Batista. No entanto, o desafio de Cristo era, sem sombra de dúvidas, intransponível por qualquer pessoa comum, normal, considerando as limitações. Cristo precisava trazer valores do reino para pregar para as pessoas que ainda estavam apenas limitadas à natureza terrena. No entanto, como disse que Cristo foi mestre por excelência, e nós estamos em um culto de ensino, vale a pena entender o porquê ele desenvolveu um ministério de excelência como mestre. Afinal, Cristo sabia que o segredo de ser um mestre por excelência não está apenas em apresentar informações, em ter uma mente ajustada para escanear bem as palavras ou saber fazer uso das palavras mais belas de cada idioma e conseguir apresentá-las com uma enxurrada de informações. Cristo sabia que o segredo de ser um mestre por excelência não está apenas em apresentar o conhecimento, muito pelo contrário. Eu não sei você, mas eu já tive a sensação de entrar em alguns ambientes e ouvir pessoas falando muito bem, ou falando muito bonito, mas sair daqueles discursos com o sentimento de que aquilo foi bonito, mas eu não entendi o que foi dito. Aquela sensação de fala bem, mas eu não sei direito o que ele quis dizer quando falou. Cristo sabia que um bom mestre não é apenas aquele que fala bem, ou aquele que sabe escanear bem as palavras, mas é aquele que consegue transmitir a mensagem que carrega. E esta sempre foi a preocupação de Cristo: ser entendido, ser compreendido, fazer com que as pessoas compreendessem as mensagens que ele estava compartilhando. Afinal, como disse, mensagens do reino, espirituais, mensagens da eternidade, princípios do reino, que precisavam ser absorvidos. Afinal, a ressignificação da mente, o processo de transformação que o cristianismo traz, só acontece pela porta da compreensão. É por isso que Cristo, alguém que pensava profundo, na verdade a própria sabedoria encarnada, tinha prazer de caminhar nas águas rasas do conhecimento, simplesmente para dar a mão aos seus ouvintes e fazer que eles caminhassem juntamente com Cristo. Era como se ele descesse, como se ele voltasse a níveis menores para que as informações fossem absorvidas. Para isso, Cristo utilizava métodos, técnicas, que ocupam a andragogia do seu ministério, a arte de ensinar, a docência da sua vocação. E entre estas técnicas, Jesus vai dedicar mais de 33% da sua arte de ensinar à experiência de contar histórias, ou a arte de contar parábolas. São mais de 40 as parábolas que Jesus ensina e são registradas no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E estas parábolas nada mais eram do que Cristo Jesus preocupado em fazer com que os seus ouvintes
entendessem a sua mensagem. Todas as vezes que Cristo contava uma parábola, o que ele estava fazendo era criar a facilitação para o processo de aprendizagem. A palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo, ou seja, criar comparações. Eu disse que Jesus estava trazendo valores do reino, espirituais, irmã Idamara, valores do céu. E ele precisava transmitir para quem estava na terra. Como o desafio era grande, ele criava associações, ele contava histórias. Nós nos lembramos das aulas de português e tem a diferença que nós nunca mais vamos nos esquecer. Pastor Josué, entre a palavra história e a palavra história, meu amigo pastor André. A palavra história fala de fatos, narrativas, acontecimentos que aconteceram sem ser redundante. A palavra história fala daquilo que é criado, não um fato, não um acontecido, mas um conto, uma alegoria, uma metáfora, aquilo que é ilustrado. Jesus, quando conta uma parábola, ele cria uma ilustração, um conto, uma metáfora, para fazer o quê? Comparar. Com isso, Jesus está nos mostrando que o processo de associação é a melhor forma para nós desenvolvermos novos aprendizados. O que é associação, pastor André? Quando aquilo que eu vou receber está conectado com algo que eu já tenho, que eu já sei, que eu já conheço. Aquilo que é novo está se conectando com algo que eu já tenho comum. Por isso, Jesus utilizava parábolas, porque com parábolas, Jesus ensinava sobre salvação, vida eterna, arrebatamento, céu, sobre fidelidade, sobre dinheiro, sobre reino, comparando com coisas terrenas, naturais, físicas, geográficas, humanas, simplesmente criando ilustrações. Quando nós percebemos isso, fica muito mais fácil compreender que toda parábola de Jesus é, na verdade, Jesus compartilhando segredos do reino para aqueles que querem aprender. Um exemplo prático é como se Jesus estivesse pregando numa noite como essa e o desejo dele, a orientação do Espírito para a pregação fosse sobre o Evangelho. E ele começasse a sua pregação, meu amigo Silas, dizendo: vocês já ouviram falar sobre Evangelho? Já conhecem sobre pregação do Evangelho? Não, a gente ainda não conhece, nós não ouvimos ainda. Não tem problema, faço uma segunda pergunta. Vocês já ouviram falar sobre semeador, semente, solo? Ah, sim, isso a gente conhece, faz parte da nossa realidade. Ok, então eu começo a minha pregação dizendo que o semeador saiu a semear. Uma porção de semente cai à beira do caminho, outra em território pedregoso, outra em território com espinhos, outra em território fértil. A que cai em território fértil produz 30, 60 e a 100. A que cai à beira do caminho é sequestrada. A que cai no espinho é sufocada. A que cai nas pedras morre por causa da falta de profundidade. A multidão que estava ouvindo Jesus nem sempre estava preocupada em entender Jesus. Até porque essa é a diferença, meu amigo pastor Márcio, entre multidão e discípulo. A multidão só acompanha para receber o que ele pode dar. A multidão não entende que mais importante do que receber o que ele pode dar é conhecer quem ele é. Discípulo consegue absorver isso com muita clareza. Eu posso não receber tudo o que eu quero, mas se eu conhecer quem ele é, eu vou ter o meu coração em paz, independente das minhas faltas. A multidão vai embora sem entender a parábola. Os discípulos chegam perto e dizem: Jesus, explica para a gente. Aí ele explica. O semeador é o pregador do evangelho, a semente é a mensagem, o território é o coração do ouvinte, a ave de rapina é Satanás, os espinhos o desejo do mundo, as pedras a falta de profundidade, a terra boa é a que proporciona o crescimento. Entenderam? Entendemos. Jesus faz isso todas as vezes que conta uma parábola. Porque o que ele está querendo transmitir são segredos do reino, verdades eternas, que têm o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, que apontam um destino profético estabelecido pelos céus e que são revelados de forma tão
tão simples e que, se forem lidos de forma superficial, vão parecer apenas uma história sem muitas conexões, tal como essa que nós estamos lendo agora. Quando Jesus está compondo, escrevendo, desenhando a parábola do capítulo de número 20, Jesus está querendo revelar segredos do reino. E de forma muito objetiva, o que Jesus está traçando aqui são as dinâmicas que ele adotaria na sua obra. Até porque, todas as vezes que a palavra seara, pastor Sérgio, meu amigo, todas as vezes que a palavra vinha, todas as vezes que a palavra lavoura estiverem vinculadas a uma parábola, Jesus está querendo trabalhar, tratar, desenvolver sobre o seu reino, sobre a sua obra. Logo, de forma muito sintetizada, a parábola do capítulo de número 20 é Jesus desenhando como o seu reino vai funcionar na terra. Quais são os princípios que vão reger a sua obra? Quais são as diretrizes que vão conduzir a sua obra? Para que os discípulos, e não apenas os discípulos, mas a igreja, em especial a igreja de Cristo que hoje está aqui, possa entender como Cristo estabeleceu a sistemática da sua governança. Afinal, nós fizemos questão de ler todos os versículos, já para pouparmos tempo, na lembrança dessa parábola, mas nós estamos diante de uma história criada por Jesus para mostrar esta comparação prática entre ele como dono do reino e este Senhor como Senhor proprietário da vinha. Não temos dúvida que o que Cristo está dizendo é que assim como um dono de vinha sai contratar trabalhadores, ele está fazendo uma comparação. Assim é a dinâmica do reino. Pastor, quais são as verdades que ele está apresentando? Eu vou falar apenas 3 e nós iremos orar. A primeira verdade que ele está mostrando é que no reino que está debaixo de uma governança, que tem um dono, que tem um regente, que tem um senhor, que tem um comandante, só entra quem o dono da vinha convoca. É a primeira verdade. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que ele está dizendo? Na vinha só entra quem o dono chama. Na vinha só entra quem o dono escolhe. Na vinha só entra quem o dono seleciona. Aparentemente é uma verdade simples, mas o fato de ser simples não a faz ser dispensável, muito pelo contrário. O que precisamos são de fundamentos, e esta é uma verdade fundamental. Que verdade, pastor? A verdade de que no reino só se envolve quem o Senhor do reino chama. Só se envolve quem o Senhor do reino escolhe. Só se envolve quem o Senhor do reino aponta, quem o Senhor do reino seleciona. Pastor, aplique isso para a minha vida, sim, de forma simples. Se você está aqui, você só está aqui porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele te selecionou. Ninguém entra no reino de forma aleatória. Ninguém entra no reino de forma ocasional. Ninguém para no reino de forma acidental. Se está no reino, é porque Ele chamou. Se está no reino, é porque Ele se escolheu, pastor Panzica. Se está no reino, é porque Ele apontou o dedo e disse: eu quero você comigo na minha vinha. Eu quero você comigo na minha obra. Pastor, o porquê isso é importante? Porque, primeiro, nós nunca podemos nos esquecer de que se estamos nos envolvendo com o reino, foi porque Ele nos chamou. Se a gente está onde está, é porque Ele nos escolheu. Não foi porque as coisas foram acontecendo. Não foi porque a gente aceitou o convite de alguém que nos convidou. Foi primeiro porque Ele nos escolheu. Se você está aqui aonde está, sentado onde está, acompanhando essa mensagem, ouvindo a palavra de Deus, é porque Ele te escolheu e você só se envolveu com esse negócio de reino porque Ele apontou o dedo para você. Quando ninguém te escolheria, quando ninguém te veria, Ele te viu e disse: eu quero você comigo na minha obra. Esta noite é a reunião dos escolhidos de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. E nós não podemos perder de vista essa certeza.
Porque Satanás se aproveita da dúvida de estarmos em algum lugar porque ele nos escolheu, ou de estarmos em algum lugar porque as coisas aconteceram. Satanás se aproveita dessa dúvida. Um dos maiores ataques do diabo na mente de quem Deus escolheu acontece geralmente nas circunstâncias de crise. Até porque o fato de Deus ter nos escolhido não nos blinda de problemas. O fato de Deus ter nos escolhido não nos blinda de provações. O fato de Deus ter nos escolhido, meu amigo, pastor Tiago, não nos blinda de dificuldades. E todas as vezes que nós, escolhidos por Deus, estamos vivendo uma circunstância de dificuldade humana, de crise, a sensação que temos é: será que foi Deus que me escolheu para estar onde estou? Porque se Ele tivesse me escolhido, será que Ele teria deixado eu passar pelo que passei? Viver o que vivi? Sofrer o que sofri? Será que é mesmo de Deus esse negócio de se envolver com igreja, com obra, com liderança, com ministério? Ou será que foi coisa do meu coração? Porque eu estou passando por coisas que talvez eu não passaria. E de fato existem provas que a gente só passa porque a gente decide ser crente de verdade. Existe crise que a gente só enfrenta, meu amigo Ulisses, porque a gente decidiu ser fiel. Porque se a gente não fosse, talvez a gente não precisaria estar passando. Porém, a crise que a gente enfrenta porque obedece, não é a crise que nos mata, é a crise que revela quem nos chamou. Não é a crise que nos faz morrer, mas é a crise que nos faz enxergar quem de fato nos escolheu. Eu me lembro dos discípulos, pastor Wagner, estavam em terra firme, e um dia Jesus chega para eles e diz: vamos atravessar e vai ter culto do outro lado. A gente vai para Gadara, Decápolis, as 10 cidades. Jesus dá ordem, mas não entra no barco. Eles vão sozinho. Eles estão na terra firme, pastor Manassés. Estão em terra firme, pastor Júnior. E eles entram no barco, onde o mar não gera a mesma estabilidade que a terra. Terra estável, mar instável. Eles saem, pastor, a me ouvir, do ambiente de estabilidade para um ambiente de instabilidade por causa de uma ordem, por causa de uma palavra. Eles entram no mar só por causa da palavra. Agora, no meio da palavra, pastor Fábio, no meio da palavra, no meio da travessia, cumprimento da palavra, o que acontece? Vem a tempestade, o vento sopra, a crise chega, o desespero toma conta. Eu imagino alguém dizendo: a gente só está aqui porque Ele mandou. A gente só chegou, meu amigo Fabiano, aqui porque Ele deu essa ordem. Aí é a hora que o diabo aparece para tentar a gente, dizendo: quem mandou obedecer? Será que Ele está cuidando mesmo de você? Porque se você não tivesse obedecido, você não estava no meio da tempestade. O diabo tenta colocar a dúvida no teu coração quando a crise te cerca, de que você está onde está, simplesmente porque você decidiu, não porque Deus te colocou. Só que no meio da tempestade, quando ela vem por quem está obedecendo, é no meio dela que Jesus aparece andando sobre as águas para dizer: aquilo que te atormenta está debaixo dos meus pés, fui eu que mandei, você obedeceu, é por isso que a minha graça te esconde, é por isso que a minha graça te guarda, porque quem obedece, sem sombra de dúvidas, está coberto pela graça, está coberto pela misericórdia, está coberto pelo cuidado de Deus. O que a gente precisa entender é isso, que a gente só se envolveu porque Ele nos chamou, que a gente só está no meio porque Ele nos escolheu. Se não fosse Ele, nem aqui a gente estava. Até porque se fosse para depender da gente, a gente já teria abandonado há muito tempo. Só que quando a gente pensa em parar, a graça vem e nos esconde, a graça vem e nos acolhe. Quando o diabo vem dizer: está aí porque quis, se envolveu porque quis, entrou porque quis, chegou porque quis, a crise vem e Deus vem e diz: não, só está porque eu chamei, só está porque eu escolhi, só está porque eu selecionei, só está porque eu separei. Até porque ninguém entra na vinha ou no reino se não for escolhido por Ele. Ponto final. Foi Ele quem escolheu, foi Ele quem chamou. Deus deixa isso claro em toda a Bíblia, e nós poderíamos passar aqui alguns minutos percebendo isso, porque várias foram as pessoas que Deus chama
e destaca a certeza de que a escolha foi dele. Fico apenas com um, Jeremias. Meu amigo pastor Flávio, é o único que eu posso usar nesta noite, de forma muito sintetizada, para que nós possamos entender e não ter dúvidas de que foi ele que nos escolheu. Quando ele chega para Jeremias, Jeremias ainda era um adolescente. Chega para ele e diz: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Você ainda estava sendo gerado e eu já havia te separado. Tua mãe nem havia te pegado nos braços ainda. Eu já havia escrito uma história para você. Vai ser profeta. Fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te separei. Por que Deus faz questão de deixar isso claro para Jeremias, pastor? Porque Jeremias passaria por crises terríveis em seu ministério. E a sensação seria: por que o Senhor me deixou chegar onde cheguei? Porque o Senhor permitiu me envolver com o que estou envolvido. O Senhor brincou com os meus sentimentos, brincou com as minhas emoções. Eu não quero mais, para mim chega. Porém, todas as vezes que ele dizia não quero, a oração dele era completada. Todas as vezes que eu penso em parar, a tua palavra queima nos meus ossos. Eu perguntei: Deus, que palavra era essa que queimava nos ossos de Jeremias? E Deus me disse: todas as vezes que ele pensava em desistir, o meu espírito soprava no espírito dele: fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi, fui eu que te escolhi, fui eu que te escolhi. Eu preciso liberar uma palavra profética sobre quem acredita em palavra profética. Se você acredita que Deus está nesta casa, acredita que Deus prega nesta noite através da boca deste jovem pastor, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra, porque tem gente que entrou aqui debaixo de ataques terríveis, e o diabo tem tentado colocar na tua mente a sensação de que o envolvimento com o reino, o envolvimento com a obra, o envolvimento com a vinha tem gerado desgastes, porque não era para você ter se envolvido, não era para você estar no meio, não era para você participar. Só que Deus te trouxe aqui hoje para pegar nas tuas mãos, olhar dentro dos teus olhos e lhe dizer: você só está aqui porque quem te escolheu fui eu, quem te chamou fui eu, quem te apontou fui eu. Não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolhi, diz o Senhor. Se tem alguém que acredita nesta palavra, por alguns segundos, expresse uma palavra de gratidão a Deus, porque foi Ele quem te escolheu. Glória! Glória! Nunca mais duvide de que você só está porque Ele te escolheu. Só se envolveu porque Ele te escolheu. Segundo, é Ele quem escolhe, mas Ele escolhe na hora que Ele quer. Ele contrata a gente às 6, Ele contrata a gente às 9, Ele contrata a gente meio-dia, Ele contrata a gente às 3, Ele contrata a gente às 5. Porque Ele está nos mostrando, pastor Wagner, que no reino, quem estabelece o tempo também é Ele. E para cada um há um tempo determinado. Não é porque Ele chamou alguém às 6 que Ele vai desprezar o das 9. Não é porque Ele não me chamou às 9 que Ele não vai me escolher meio-dia. Não é porque Ele não me escolheu meio-dia que Ele vai me esquecer às 3. Cada um está debaixo da plenitude do tempo do Criador. É Ele quem escolhe na hora que quer, da forma que quer, do jeito que quer. O tempo dele para cada um é único. Nós precisamos entender essa segunda verdade, para não nos frustrarmos ou não desejarmos para o hoje aquilo que Deus preparou para o amanhã. Porque todas as vezes que nós queremos antecipar aquilo que Deus reservou para o amanhã, a gente está trazendo algo que nós não temos capacidade para administrar, algo que a gente não tem capacidade para lidar. E Deus está dizendo: espera,
Porque o meu tempo para a tua vida é pleno. Quando ele chega, não significa que eu preparei a bênção quando ele chegou, não. É que você está preparado para administrar a bênção que eu já gerei para você quando eu te chamei. O que Deus tem para a vida de cada um dos senhores e senhoras que me ouvem nesta noite, já está pronto. Queira o diabo ou não, já está preparado. O que Deus reservou para o teu futuro já está na palma das mãos dele. Deus não está criando, Deus não está construindo, Deus não está formando. Ele já formou, ele já construiu, ele já criou, ele já fez. Pastor, e por que é que não chegou na minha mão ainda? É porque ele está te preparando para lidar com aquilo que ele construiu para te entregar. Então descansa, celebra a vitória de quem ele chamou antes, celebra a vitória de quem ele escolheu antes, porque o teu tempo também vai chegar. Quem acredita nesta palavra? Eu sinto graça de Deus nessa casa. O maior erro de Jacó não foi enganar seu pai. Enganar seu pai é consequência do maior erro, pastor Pedro. O maior erro de Jacó é querer antecipar para o presente aquilo que Deus reservou para o futuro. Porque ele sabia que a promessa estava sobre ele. O menor vai ser senhor sobre o maior. Porém, as circunstâncias eram desfavoráveis. O pai está ficando velho. A bênção não vai chegar até as minhas mãos. As circunstâncias são desfavoráveis. Vamos antecipar. A mãe dá a ideia. Engana. Só que tentar antecipar aquilo que Deus reservou para o futuro com ações naturais e humanas é trazer um peso que talvez a gente não precisaria carregar. Descansa. Para cada um ele tem um tempo. Terceiro, e aqui eu encerro. Ele chama quem ele quer, na hora que quer. E quem recompensa também é ele. A parábola nos mostra o processo da recompensa, e o processo da recompensa aqui é anormal ou talvez antagônico à expectativa de uma ordem normal de pagamento. Porque todos trabalham, só que a diferença é que um trabalha 12 horas, outro trabalha 9, outro trabalha 6, outro trabalha 3 e outro trabalha 1. Ele começa a pagar primeiro aos que trabalharam 1 hora. E o pagamento, meu amigo Lucas, é por um dia. Chega a hora do pagamento, vai ser o pagamento de um dia. Vamos supor que um dia de trabalho, hoje, fosse R$300. O pagamento de um dia, R$300. Quem trabalhou 1 hora não teria dinheiro de ganhar, não teria o direito de ganhar o dinheiro de um dia. Ganharia proporcional a 1 hora. Só que o Senhor do reino, que é o Senhor dessa parábola, está mostrando que ele vai pagar o dia inteiro para quem trabalhou apenas 1 hora. Isso é bom demais. Quem não quer trabalhar 1 hora e ganhar uma diária? Fala para mim. Agora imagina, pastor português, quem trabalhou 3 horas, porque quem trabalhou 3 horas está na fila do pagamento. Eu sou novo ainda, eu tenho só 32 anos, mas eu me lembro de ouvir os nossos companheiros dizendo que iam receber o salário e tinha a fila do recebimento do salário. Geralmente quem está próximo vê o que o outro está recebendo, não é? Era mais ou menos assim. Chegou a hora do pagamento, quem trabalhou 3 horas estava do lado e já ficou olhando. Eu imagino quem trabalhou 3 horas pegando o telefone, mandando mensagem para a esposa, dizendo: amor, eu estou vendo aqui o colega que trabalhou só 1 hora e ganhou 300. No mínimo a gente vai sair daqui com 900 hoje. Já fez as contas. 300, 600, 900. Trabalhei 3 horas. Só que chega a hora de pagar ele, o dono também paga 300. Aí começa a ficar antagônico, complexo, porque a sensação de justiça é gigantesca. Nós carregamos uma sensação de justiça que faz parte da identidade de Deus em nós. Esse senso de justiça vem desde pequeno. Eu tenho 2 filhos, o pequeno Arthur e a pequena Alice. Inclusive os 2 filhos, pastor, foram profetizados pela irmã Idamara. Um dia ela apareceu lá em casa e disse: tua mulher vai engravidar, vai ser um menino, pregador. Veio o Arthur. Passou 2 anos e meio, ela voltou, pastor, na minha casa e falou: agora vai ser uma menina. Veio a Alicia. Minha esposa não podia ser mãe. Ano passado ela foi na congregação e ela disse: fica tranquilo que não vai mais ter filho não. Recebi a palavra.
Os dois, um tem 10 e um tem 6. O Arthur tem 10 e a Alicia tem 6. Chega domingo, a gente vai dar refrigerante para eles tomar. A gente tenta controlar, mas domingo a gente libera. Aí vai pôr o copinho lá, pastor. Copinho de refrigerante, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Ai de mim se o copo da Alicia Gabriela tem menos refrigerante, está mais vazio do que o copo do Arthur. Na hora, irmãos, parece que a confusão está armada. Pai, você ama mais ele do que eu. Você gosta mais do Arthur do que... Daí vai eu. Pai, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho. Tá igual, tá igual. Aí fica a paz volta a reinar em casa. Porque nós temos senso de justiça. Quem trabalhou mais, naturalmente vai querer ganhar mais. Agora imagine quem trabalhou 6 horas, está reclamando também. E aqui... eu sempre brinco, parece a parábola de crente. Por quê, pastor? Porque crente é o único que reclama recebendo. Eles estão reclamando, mas estão recebendo. Se fosse sem receber, a gente justificava. Às vezes a gente vê o crente dizendo, pastor, o culto não estava muito bom hoje, a noite não estava muito boa, Jesus desce na casa, prega, visita a vida do irmão, aí está reclamando ainda. Não, aqui eles estão recebendo, mas estão reclamando, porque eles acham que há injustiça. Quem trabalhou mais vai apresentar o argumento. Aí eu imagino os que trabalharam 12 horas. Eles se colocam no lugar e dizem, Senhor, está errado, porque a gente enfrentou o calor do dia e o cansaço. Aí o Senhor da parábola começa a mostrar as verdades. Quanto que a gente ajustou? Porque o primeiro grupo é o único que recebe proposta de salário contratual. O salário está no contrato. Vem que eu te pago um dinheiro por dia. O segundo, terceiro, quarto grupo vem sem proposta de salário. Vem que eu te pago o que eu quiser. Logo, não há injustiça nenhuma. Porque o combinado, já diz a minha mãe, não sai caro. Quem combinou foi o Senhor. Aceitaram? Aceitamos. Porém, o que eles estão querendo dizer é que eles enfrentaram o calor do dia e o cansaço. E quem trabalhou 1 hora não enfrentou. Quem trabalhou 3 horas não enfrentou. Porém, a gente se lembra da parábola. Quando o Senhor da vinha chega na praça, o que Jesus está desenhando aqui, dentro da cultura judaica, era uma praça comum, onde quem queria trabalho saía de casa às 5 horas da manhã, chegava na praça e esperava que alguém, um patrão, um chefe, um boss, um empregador, chegasse e contratasse. Então todo mundo que estava na praça saiu de casa cedo para procurar emprego. Saiu de casa cedo porque precisava. Porém, quem foi chamado 5 horas da tarde é questionado pelo Senhor. Por que é que vocês não estão trabalhando? E o que eles respondem? Porque ninguém nos chamou. O fato de ninguém ter chamado eles não faz deles desmotivados a ponto de irem para casa. Ninguém me chamou, mas eu vou continuar aqui. E eu faço uma pergunta para a gente encerrar. O sol só está sobre quem trabalha ou também está sobre quem espera? O cansaço só afeta quem trabalha ou o cansaço afeta quem espera? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma ansiedade moderada. Isso é diagnosticado. Minha esposa é psicóloga particular, ajuda com isso. Eu sou ansioso e para mim esperar é difícil. Eu não sei para você, mas eu prefiro trabalhar do que esperar. Ainda mais se eu vou buscar trabalho porque preciso. Se eu saio de casa procurando trabalho, a minha maior alegria é 6 horas da manhã eu pegar o telefone e dizer, amor, consegui o trabalho, vou trabalhar o dia inteiro, volto para casa feliz. Difícil é ter que ver os outros sendo chamados para trabalhar e você ter que esperar. Porque alguém vai perguntar, chegou a tua hora? Já está trabalhando? Não, mas eu acredito que vai chegar, meu amigo evangelista Marcelo. Já está trabalhando? Não, mas eu acredito que vão chamar. Chamaram o grupo das 9. Te chamaram? Ainda não, mas já chamaram o grupo do meio-dia. Te chamaram? Ainda não. Quem está esperando tem que lidar com o tempo, tem que lidar com a bênção do outro, tem que lidar com as frustrações, tem que lidar com a crise. Aí chega a hora do pagamento, e na hora do pagamento o Senhor paga um dia inteiro de trabalho, porque Ele está dizendo, no meu reino eu não pago apenas o teu trabalho, no meu reino a
até a tua espera será recompensada. No meu reino eu não pago só pelo que você faz, no meu reino eu pago pelo tempo que você esperou para fazer o que você faz. Pode ser que você faz há pouco tempo, mas só Deus sabe o quanto você esperou, e Deus está dizendo: vou te recompensar, vou pagar o tempo da espera, vou pagar o tempo em que você aguardou, vou pagar o tempo em que você teve que esperar. Tem alguém que acredita nessa palavra? Aqui eu encerro, porque quando chega a hora da recompensa pela espera, a sensação é esta: trabalhou só 1 hora e está recebendo um dia inteiro. Porque as pessoas tendem a ver o que você faz, mas tem dificuldade de ver o tempo que você esperou. As pessoas tendem a ver o que você produz em público, mas elas têm dificuldade de ver o quanto você renunciou para começar a produzir. O quanto você abriu mão, o quanto você chorou sem ninguém ver, o quanto você lidou com as tuas batalhas internas e emocionais, as suas crenças, as suas limitações, o quanto você enfrentou as guerras espirituais, porque muitas vezes o fato de não estarmos fazendo aquilo que queríamos fazer é o espaço que o diabo usa para dizer: sai daí, abandona, vai para outro lugar. Não está vendo que você não é útil? Não está vendo que ninguém está te usando? Sai daí, abandona. Porém, quem é contratado e recebe a recompensa pela espera é gente que mesmo sem fazer o que queria, estava dizendo: daqui eu não saio, porque foi aqui que ele chamou um, foi aqui que ele chamou outro, foi aqui que ele chamou outro, aqui ele também vai me chamar. Eu preciso liberar uma palavra sobre alguém. Hoje Deus libera um renovo sobre a tua vida. Tu não vai sair da onde Deus te plantou, tu não vai deixar o lugar que Ele disse para você esperar. Não vai ter mudança, não vai ter troca, não vai ter afastamento, diz o Senhor. Tu vai permanecer na espera, porque a recompensa virá, queira o diabo ou não. Hoje Deus te renova. Receba renovo de Deus, receba renovo de Deus. Se você pode, por 30 segundos, celebre uma palavra de gratidão a Deus. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou orar. Ecalamansurabas, Uricalamandarácia, Licamantu arraseu e que manduracé. Enúria raciu e queimando a sé. Leonto a sé. Meu amigo Rodrigo, às vezes a sentença do diabo é esta: não viu, chamaram outros, não viu, a bênção chegou na casa de outro, e Deus está dizendo: permanece, não sai, porque será recompensado o tempo que você aguardou, o tempo que você esperou, o tempo que você chorou. Não saia da onde Deus te posicionou, porque eu já estou ouvindo os passos do Senhor indo ao teu encontro. O diabo queria te fazer desistir, parar, desanimar, só que hoje Jesus te encontra, vai ter recompensa, diz o Senhor. Quem pode adorar, fique de pé celebrando a Ele nessa noite. Às vezes as experiências nos mostram que a gente estava perto de receber, mas a gente pensou que não ia ser chamado. Sai. O que tem de gente que nunca recebe a recompensa, porque até para receber a recompensa a gente tem que esperar. E quem diz é a Bíblia, não é o irmão André. A Bíblia diz assim, e quem falou foi Paulo, que disse assim: plante, não canse de fazer o bem, não canse de semear, para que em seu tempo, se não desfalecer, se não desanimar, vocês possam colher. Talvez o desânimo tenha tomado o teu coração e a sensação de que a recompensa não vai vir te fez entrar aqui esta noite com as suas expectativas frustradas. Só que o Senhor que te chamou com um plano da tua vida na palma das mãos dele, porque ele estabeleceu um tempo para a tua história.
E mais do que estabelecer um tempo para a tua história, é Ele quem vai te recompensar. E nesta noite Ele quer renovar as tuas forças. Nesta noite Ele quer renovar as tuas forças. E eu quero orar por você que precisa deste renovo dos céus, porque ouviu Deus falar contigo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha correndo aqui na frente, se você precisa receber esta oração, porque Deus lhe visitou através dessa palavra e quer sair daqui tomado por este renovo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto os irmãos estão vindo, eu preciso saber se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que hoje precisa retornar ao lugar de espera, ao lugar que Deus lhe plantou. Aonde você estiver, eu vou lhe esperar por alguns segundos. Eu quero saber aonde você está. Você que hoje precisa entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, dê um sinal com a sua mão, eu quero te localizar. Aonde você está? Levante a sua mão bem alto para que eu possa te identificar. Temos aqui, me ajude, quem está voltando? A senhora está voltando? Aonde está a segunda pessoa? A primeira pessoa já está aqui. Aonde está a segunda pessoa que quer entregar? Levantando a mão bem alto, isso. Me ajude a localizar os irmãos. Se puder alguém trazer, vir aqui à frente, onde está a segunda pessoa para Jesus. Isso, vem, pode vir, filha. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. A segunda pessoa já está aqui. Está vindo junto com ela, filha? Isso, a segunda pessoa já chegou. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Aproveite esta oportunidade. Deus está lhe chamando. Eu vou lhe esperar por apenas 10 segundos e eu encerro. Aonde você estiver, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele. 5 segundos eu lhe espero para tomar essa decisão. 4 segundos para você sair daqui de mãos dadas com Jesus. 3 segundos eu ainda lhe aguardo para que a sua história nunca mais seja a mesma. Deus está lhe chamando e o Espírito de Deus está ministrando ao meu espírito que existem mais pessoas aqui que hoje estão sendo convocadas por Ele para retornar a este lugar aonde Ele havia lhe deixado, lhe plantado. Eu pergunto pela última vez, aonde está a terceira pessoa que hoje quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Eu encerro este convite. Se você quiser receber esta oração também, porque precisa de um milagre, de uma cura, de uma resposta de Deus na sua casa, na sua família, precisa de uma intervenção do céu hoje, precisa de um milagre hoje, quiser sair do seu lugar também e vir aqui à frente, faça isso porque eu quero orar por você. Nós servimos ainda o Senhor que cura, o Senhor que transforma, o Senhor que opera milagres, o Senhor que restaura. Eu sinto a graça dEle aqui, eu sinto a graça dEle. Eu estou lhe esperando e nós vamos orar nesta noite. Aleluia. Venha, isso. Feche os teus olhos. Se você está na nave da igreja, estenda as mãos para essas pessoas que estão aqui à frente. São 2 vidas que estão se entregando a Cristo, em lágrimas, chorando aqui, esta jovem se entregando ao Senhor. Irmãos que vieram aqui buscando de Deus este renovo nesta noite, irmãos e irmãs que vieram buscando milagres dos céus. Levante as suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos em Tua presença uma vez mais.
Te damos graças porque ouvimos o Senhor falar e a Tua palavra foi liberada sobre nós. E pelo poder da Tua palavra, a nossa fé é acrescida, acrescentada. E é com esta fé no Senhor que tem todo o poder, que nós conclamamos agora, juntamente com a Tua noiva, chegamos ao trono da graça, para lhe pedir que o Senhor, mais uma vez, estenda as mãos sobre estas vidas que estão aqui à frente, aos Teus filhos que precisam de um renovo nesta noite, as Tuas filhas que precisam de um renovo nesta noite, aonde o desânimo tentou gerar a frustração, a tristeza, aonde o desânimo tentou gerar o espaço vazio, para que as dúvidas, o medo, para que a preocupação tomasse conta da mente, do coração desta moça, deste rapaz. Na noite deste dia, nós ministramos que o Senhor está renovando as forças, renovando as promessas, renovando o entusiasmo, renovando as convicções. Afinal foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem selecionou. O Senhor tem um projeto perfeito para cada um dos Teus filhos. Se porventura alguma enfermidade, alguma doença de ordem espiritual, de ordem física, de ordem emocional, de ordem psicossomática, acometeu a vida deste irmão, desta irmã, gerando este desgaste para a vida dele, em nome de Jesus, nós repreendemos todas as doenças agora, doenças do sistema respiratório, doença do sistema neurológico, doenças do sistema cardiovascular, doenças do sistema sanguíneo, doenças do sistema cardíaco, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus, ó Pai. A este filho, a esta filha, que precisa de um milagre na vida financeira, que precisa de um milagre na vida familiar, que precisa de um milagre na vida profissional, nós temos aprendido neste altar, que o Senhor é o Jeová Jireh, que o Senhor é o Jeová Rafá, que o Senhor é o Jeová Shalom. Visita a vida deste teu filho agora, com providência, com milagre, em nome de Jesus. Pai, estas duas vidas que estão se entregando a Ti, nessa noite, escreve o nome no livro da vida, dá um banho com Teu sangue, purifica as vestes, para que agora mesmo, se a trombeta tocar, elas possam estar conosco na eternidade, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a Tua bênção sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus.